Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Cool. Os convidados de hoje são a Noélia Monteiro e o Christian Teixeira, do Estúdio Flume, que conversarão com a gente sobre arquitetura e projetos e negócios de impacto socioambiental. Noélia e Christian, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Gui. A gente está muito feliz de estar hoje aqui compartilhando a trajetória do escritório. Oi, Gui. Prazer estar aqui na Arc School. Vamos para frente aí com o bate-papo. Maravilha. A gente sempre começa pedindo para os nossos convidados se apresentarem um pouco, falarem da trajetória deles e do que tem feito, um pouco sobre o escritório. Então fiquem à vontade aí de explorar um pouco do Estúdio Flume. Bom, eu, Noélia, dá para perceber pelo sotaque, não sou do Brasil. Eu me formei na Nacional de Córdoba, na Argentina, mas já estou há 10 anos em São Paulo e com Christian formamos o Estúdio Flume em 2015, depois de experiências profissionais individuais e um pouco com o intuito de criar um escritório que ele abordasse assuntos que de alguma forma entendíamos que eles que tinha oportunidade de ser desenvolvido e que podia complementar a experiência que cada um de nós trazia. Nós temos um amigo em comum, o arquiteto Fausto, que nos apresentou, então, acho que foi a partir de 2013, 2014, né, Noélia? Que a gente acabou fazendo alguns projetos, uma pincelada aqui, uma pincelada ali, e aí a gente acabou tendo muita consultoria, né? Acabamos dando muita consultoria para instituições, associações, em construções já existentes, em comunidades sensíveis, e dentro dessas consultorias a gente percebeu a necessidade de formalizar esse negócio e para conseguir atender melhor os clientes, né? E a partir disso, como a Noélia falou, desde 2015 a gente acabou enveredando aí por esse caminho, desses projetos vinculados à área de negócios, né, de impacto social, e estamos por aí até agora. Não, muito bacana. Tem um caminho que vocês têm traçado de trabalhar em comunidades rurais, né, ao invés de trabalhar nos grandes centros urbanos. E muitas vezes, quando nós estamos falando sobre trabalho, negócios, a gente tende a sempre pensar que os grandes centros urbanos são o grande foco, né? Como é trabalhar nessa outra área, nessa outra área física mesmo, né? Nesse outro ambiente? Justamente a gente observou que quando se fala, por exemplo, de projetos sociais, principalmente na nossa área de arquitetura e urbanismo, a gente já de cara pensa em habitação social. É um assunto que vem se desenvolvendo já há décadas, desde o período entre guerras. Então, é algo que está super explorado, digamos, no sentido de investigado, de pesquisado, desenvolvido. E no caso, não só na realidade brasileira, na América Latina, são projetos que estão vinculados sempre a trabalho com o governo, seja na escala estadual, nacional. E percebemos que tinha essa oportunidade de desenvolver projetos em comunidades rurais, até como uma forma de dar oportunidades no sentido amplo de que as pessoas possam escolher permanecer no seu local e não necessariamente mudar para os grandes centros urbanos em busca de oportunidades de trabalho que às vezes em algumas instâncias
leva a viver, a morar em piores condições, em condições mais precárias do ambiente onde cresceram e onde tem um círculo familiar. É interessante esse ponto, né, Noélia? Porque dentro das comunidades onde nós trabalhamos, geralmente os empreendedores, as empreendedoras, elas são donas da terra, né? Tem um pedaço de terra ali. E, por outro lado, muita da mão de obra que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, a gente trabalha há muitos anos com uma equipe que vem do sertão de Pernambuco, Oricuri. Eles têm terra lá também e vieram para São Paulo por conta da oportunidade de trabalho. Aqui vivem em condições piores do que na cidade, né, original, e a intenção é sempre de voltar, pelo menos a grande maioria, a intenção é sempre de voltar à terra natal, né? E qual o sentido disso? De você ter um espaço ali, uma área onde você pode cultivar a terra, você tem, né, construir a sua casa, e vir para um grande centro urbano e ficar completamente enclausurado numa comunidade, né? É completamente sem sentido. Então, isso que a Noélia pontuou, de quando se pensa em arquitetura voltado à área social, a gente sempre pensa na habitação social, mas por que não pensar antes de se chegar a esse diagnóstico, a esse problema, né? Então, a intenção que a gente tem com esses projetos é justamente isso. Então, a gente tenta ali ainda no começo, ali dentro da comunidade, gerar um impacto, então, para que o grupo consiga ter viabilidade para continuar ali. Então, a questão econômica, né? Ter um trabalho ali, conseguir fazer algum produto, produzir, de tal forma que consiga permanecer no território, né? Para que a gente não tenha que, posteriormente, pensar nessas soluções mirabolantes, questão de saneamento básico, por exemplo, dentro de uma comunidade, como que se resolve, né? São várias questões, então, que se a gente tentasse trabalhar ali no começo, né, seria muito mais fácil de se resolver, não? E claro que uma coisa não impede a outra, mas que seja uma escolha, que se tenha essa possibilidade de escolher permanecer na cidade natal ou se deslocar a um grande centro urbano para buscar outra oportunidade. Não, sem dúvida. Me chama muito a atenção essa questão de projetos para geração de renda, né? É algo muito delicado, assim, porque tem a ver tanto com conhecer a comunidade e eu acho que tem também a ver com o entendimento não só da necessidade deles, mas também de trazê-los como a voz mais ativa nessa conversa, né? O que eles querem, o que eles desejam, quais são seus sonhos, porque muitos não querem migrar para um grande centro urbano ou para um centro urbano maior que o deles, mas eles às vezes não têm essa possibilidade. Essa delicadeza do trabalho de vocês me chama muito a atenção, assim, de tomar esse cuidado com a comunidade local, né? E isso que você falou, Gui, de eles terem um protagonismo, é algo muito presente no desenvolvimento de projeto, no nosso caso, porque cada uma dessas cooperativas ou associações com quem a gente tem a oportunidade de desenvolver um projeto, são eles, são elas quem tem a voz para falar como é constituído esse programa, como é a atividade produtiva deles. Então, para a gente, cada aproximação com uma comunidade é um grande aprendizado, porque a gente tem que se envolver e pesquisar sobre um assunto que é alheio para a gente. No caso, dá uma diversidade de programas muito ampla. Então, essa construção coletiva do desenvolvimento do projeto realmente acontece com todos no mesmo em uma linha de diálogo, onde esse projeto é desenvolvido conjuntamente, porque realmente são eles quem dominam a técnica e com eles aprendemos qual é o fluxo,
como o produto entra, como o produto sai, como é a rotina de trabalho deles, e a partir disso que a gente consegue construir uma proposta, apresentar e ter essa troca. Eu conheço um pouco do trabalho de vocês, vocês sabem muito bem que eu gosto muito, a gente sempre conversa a respeito. Contem uns exemplos para a gente, né? Alguns trabalhos que chamaram a atenção de vocês. Fala um pouco da arquitetura por volta disso tudo, né? A arquitetura envolvida, aonde a arquitetura pode de fato ajudar, né? Eu acho que talvez esse seja um caminho interessante, né? Onde de fato nós, como profissionais de fora, podemos auxiliar esse pessoal que tem a sua cultura sem a gente atrapalhar muito, pelo contrário, tentando ajudá-los a desenvolver isso, né? Curioso, né, Gui? Porque o elemento construtivo, né, a construção é um bem ali imóvel, né? É o objeto. No entanto, é curioso como a arquitetura ela tem muito a contribuir, né? Tem uma comunidade quilombola em Arari, no Maranhão, onde tinham duas associações, seria uma padaria e a outra uma confecção. E eles conseguiram angariar um terreno, mas era um terreno onde eles tinham que dividir o espaço, né? E era um terreno um pouco estrangulado, comprido, mas a frente não era muito larga. E eram dois grupos que, inicialmente, tinham muitos conflitos. No entanto, com essa dinâmica que a Noélia comentou, que a gente faz junto com vendedoras, com os grupos, né, diversas dinâmicas, o processo do estudo preliminar, entender o que é o espaço, o fluxograma, todo o trabalho, né? Então, isso começa a trazer esse sentimento de pertencimento ao grupo, né? Não é aquele projeto jogado ou está construído, está aqui a chave. Nada disso. Então, é um processo conjunto mesmo. A obra, a gente sempre traz o grupo também para fiscalizar junto com a gente. Então, é um processo natural. Quando acaba a obra, eles já realmente são donos do espaço, né? E nesse projeto, então, depois dessas diversas dinâmicas, era a tal ponto que banheiro, né, não queriam compartilhar nenhum espaço, né? No entanto, o projeto, a gente acabou, então, construindo duas lâminas, uma para a padaria, a outra para a confecção, com um grande pátio entre elas, um pátio coberto, que acabou virando a praça da comunidade. E aí trouxe a união do grupo, então eles começaram a fazer feirinhas, bazares da confecção com a padaria, junto nesse espaço, nesse pátio, e começaram a fazer algumas festividades, né, para a comunidade. Então, isso daí, assim, é muito gostoso de ver o resultado, porque é muito gratificante, que, no fim, uniu realmente o grupo, né? O que era ali o objeto acabou trazendo essa união do grupo. Inclusive, esse exemplo que o Christian lembrou é muito representativo, porque dois grupos de mulheres, principalmente, que tinham suas diferenças, com esse desenvolvimento do projeto, nessa união, nessa apropriação do espaço construído, nessas feiras, elas começaram a convidar outras mulheres que não participavam ativamente do espaço para venderem seus produtos, então ampliando e dividindo esse espaço construído com outras mulheres da comunidade, inclusive. Por outro lado, tem também a questão do sistema construtivo, né? A gente fez uma sede da Associação dos Apicultores em Canaã dos Carajás, e apesar de estar na floresta amazônica, a área onde seria construído a sede da associação, que seria a unidade produtiva também, onde eles fazem o beneficiamento do mel, né? Era um terreno com muito afloramento rochoso, uma área muito seca e muito quente, né? O calor de Carajás. Então, essa construção, especificamente, a gente elevou
né, a construção do terreno, para que tivesse o mínimo de intervenção, de movimentação de terra e de rocha. E daí a gente trabalhou com um sistema de ventilação cruzada, com dupla cobertura, os recursos que não demanda de um investimento pesado, mas sim de aplicação já de técnicas de arquitetura que já vem lá, né, de muitos anos. E um dos pontos de um dos empreendedores era justamente a necessidade de um ar-condicionado, pelo menos na sala do escritório, né? Óbvio, né, pelo calor. E a gente falou, não, tudo bem, a gente vai deixar preparada essa instalação, mas primeiro vamos ver como que vai funcionar o espaço, né? E, na verdade, surpreendeu até a gente, porque a gente esperava que fosse ter certo grau de conforto térmico, mas como ele fica, essa obra ela fica num descampado, então a corrente de ar que forma, a circulação de ar que forma é tão boa, mas tão boa, que nem ar-condicionado precisou. Então, no final da obra, eles chegaram à conclusão, não, para que a gente vai gastar dinheiro com ar-condicionado? Vamos investir em equipamento aqui para a produção, né? Então, é isso. A gente consegue, né, com esse trabalho, a gente consegue contribuir para que o grupo tenha um espaço digno de trabalho, né? Eu acho que isso também é muito importante. Uma padaria, por exemplo, a primeira padaria que a gente fez numa comunidade quilombola no Maranhão, a gente teve que atender a toda a questão de vigilância sanitária, né? Então, internamente tem a separação de entrada de produto, DML, higienização e tudo mais. No entanto, para onde que vai o esgoto? Uma comunidade, zona rural, no interior do Maranhão, não existe isso. Muitas casas nem banheiro tem, essa é a realidade, né? E então a gente prepara tudo de acordo com a vigilância sanitária, no entanto, para onde que vai, né? Os dejetos, para onde que vai a sujeira? Então, isso foi algo que sempre nos incomodou muito, né? E, a partir disso, nós começamos a empregar também técnicas de permacultura para tentar resolver esse problema de saneamento, né? Seja um biodigestor, um círculo de bananeiras. E o interessante é que, aplicando essas técnicas, que são simples, né? Dentro da unidade produtiva, os próprios empreendedores eles começam a perceber até essa consciência da importância de se tratar a água, né? É o nosso bem precioso, né? Sim. E você consegue começar a replicar isso nas casas também, né? Então, esse é o impacto, né? Porque quando a gente fala de impacto social, como que se mensura isso, né? Acaba sendo, de certa forma, subjetivo, mas esse é o impacto. Realmente, você consegue melhorar a qualidade de vida da comunidade, né? Pode falar, não é? Fique à Não, vontade. e é isso, justamente a possibilidade de poder intervir e colaborar com fazer o ambiente de trabalho, que é onde passam mais tempo do dia, um ambiente agradável, que seja confortável termicamente para permanecer durante muitas horas naquele espaço, para a gente é muito gratificante poder colaborar nesse espaço e pensar esse espaço em áreas críticas, onde a temperatura é acima dos 30 graus, os 365 dias do ano. Então, também trazer soluções simples que não têm custo, principalmente custos de mantenimento, traz um olhar que ele vai se replicando depois nas próprias residências das famílias, como o Cris comentou. Isso é uma discussão muito interessante de arquitetura sustentável, né? Porque a gente tem uma grande discussão aí do que é arquitetura sustentável, arquitetura verde, mas na verdade nós estamos pensando em alguns pontos, né? A relação disso com a própria a arquitetura vernacular, com as tradições locais,
talvez pensar um pouco nos objetivos de desenvolvimento social, né? Pensar um pouco nas ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Aí eu acho que a Marília gosta muito desse assunto também, né? Que você acha disso, Noélia? Qual é o seu posicionamento a respeito, né? Quando vocês decidem utilizar algum sistema construtivo, pensar a obra, o projeto, isso está ali na mesa de discussão? Completamente, porque para nós, no escritório, com a experiência, com a experiência que a gente vai conquistando de uma obra para a seguinte, a gente começou a identificar que a sustentabilidade, no caso, quando a gente está em áreas muito isoladas, de difícil acesso, onde só chega matéria-prima, não tem um leque de opções de tijolo e opções de acabamento e opções. Tem o material que tem na região, que é comercializado, que é o que a população pode comprar em linha geral, então é o que chega nos depósitos, nas lojas de material de construção. Então a gente sempre tenta resolver o projeto com o que tem no alcance da mão, tanto como uma economia do projeto, da obra, como uma ferramenta de experimentação de o que é possível fazer com o material que se tem ao alcance da mão, até como essa possibilidade de difundir e trocar informação com a comunidade do que é possível fazer com o que se tem. E quando a gente vai falar de sustentabilidade, claro que muda muito a lógica de onde se está. Por exemplo, a gente já tem participado de eventos onde fomos convidados porque os projetos têm esse lado virado em um baixo impacto ambiental, mas a gente não tem certificações internacionais sobre essa arquitetura sustentável, não entra nessa categoria de certificações como pode ser, por exemplo, um prédio construído na Europa ou nos Estados Unidos. E porque justamente a gente entende que a economia do projeto, a sustentabilidade e o baixo impacto vem inclusive de onde vem aquela matéria-prima que a gente está optando utilizar na obra. Então, não adianta ter, por exemplo, em um local, uma construção de madeira que a priori seria o que gera menos impacto, se a gente tem que importar essa madeira de outro estado e o custo de gasolina e o impacto que esse traslado de matéria-prima gera no ambiente. Então, a gente trabalha com esse conceito de sustentabilidade desde entender onde é produzido esse material que a gente está implementando. A gente tem um bom exemplo de um projeto que foi, inclusive, em 2017, foi premiado na Itália, que é um módulo, é um sistema modular, né? Ele trabalha, então, com a madeira, então a gente já trabalha na seção comum, onde em qualquer serraria encontra, né? Então, basicamente, a gente deu prioridade para o sistema de encaixe, então são os sistemas de conexões, esses sim, fabricados, mas que são peças pequenas e leves, que a gente consegue, então, despachar, levar para qualquer lugar. A madeira a gente trabalha localmente, e fechamentos, por exemplo, desse projeto, a gente trabalha com a trama da palha do babaçu, né? A gente teve muito contato com as quebradeiras de babaçu, inclusive a gente fez uma instalação na Bienal de Arquitetura, foi em 2018, né, não é? 2019. 2019, e então é isso, a técnica do trançado pertence a elas, né? Então elas dominam essa técnica, e o que a gente pode facilitar na questão estrutural, a gente facilitou daí, né? Então, é muito importante isso, a gente entender
o local, o sítio onde nós estamos trabalhando, né? Não adianta vir com um projeto pronto, a gente que é daqui de São Paulo, né, desenvolve o projeto aqui, chegar lá e faz. Mesmo porque a gente não faz só o projeto, a gente faz a construção também, né? É um problema nosso também. E aí é isso, é importante, então, a gente entender quais são os elementos que a gente tem disponível também na região. Por outro lado, tem a questão da mão de obra também, né? E como a gente acaba executando as obras, a gente tem a oportunidade também de capacitar as pessoas dentro da comunidade para trabalhar. A gente sempre comenta de um colaborador nosso, que ele mora em Itainópolis, que é numa comunidade no interior do Pará, que a gente conseguiu capacitá-lo. Então, hoje, ele já lê projeto estrutural, hidráulica, elétrica, ele virou empreiteiro da comunidade, ele faz as construções, e mais do que isso, ele virou um empresário. Hoje, ele comprou uma prensa para fazer tijolo de solo-cimento. Então, assim, realmente, era uma pessoa que já tinha essa veia empreendedora, faltava oportunidade. A partir do momento que ele teve acesso a essas informações, para ele foi um percurso natural, né? Isso é muito gratificante. Você percebe, e ele está ali dentro da comunidade, ele não saiu, não precisou sair, né? Isso para a gente é muito gratificante. É falar um pouco do desenvolvimento da economia circular, né? De poder, de fato, ter um impacto positivo na comunidade como um todo. Eu sempre brinco, vocês sabem que eu trabalho também com patrimônio cultural, às vezes a gente faz umas obras e uma das coisas que a gente brinca é ensinar as pessoas a não precisar da gente mais, né? Do ponto de vista do negócio pode ser uma coisa que não é muito interessante, mas para a gente isso é o que leva, né? A trabalhar e a investir num tipo de serviço, num tipo de apoio desse, né? Essa questão de ver como é para vocês ver essas propostas de apoio a uma economia circular funcionar, né? Como que é estar do lado de quem fez o projeto, pensou, desenvolveu tal e de repente ver isso funcionando? Como que me fala um pouco da sensação, né? O que é isso? Como que é? Bom, é sempre uma oportunidade, inclusive, para a gente continuar aprendendo. E nossa forma de projetar também muda muito de projeto a projeto e de obra a obra, porque justamente a gente pensa, idealiza uma situação e na prática não sempre geralmente não é aquilo que a gente imagina como arquiteto. Então, também nesse acompanhamento dos projetos, a gente foi evoluindo na prestação de serviço, assim como o Christian comentou no início, que começamos com pequenas assessorias e consultorias, luego se identificó que cuando se está haciendo una obra en otra región, en otro lugar do Brasil, y a veces una consultoría no es suficiente, entonces tivemos oportunidad de comenzar a desenvolver proyectos y trazer esos conceitos de cómo trazer un acondicionamiento da temperatura do espaço a partir de dispositivos e estratégias que vêm da arquitetura. Isso levou a que depois assumíssemos as obras, porque, como o Christian comentou, o caso de um empreiteiro que trabalha regionalmente e alguém fala, bom, faz a casa aqui, faz a varanda lá, de repente ter um projeto, tem que ter quem possa fazer a leitura desse projeto, então começamos a incorporar o acompanhamento de obra. E o último item que foi incorporado, bom, justamente também com todo esse trabalho prévio, com a comunidade, para chegar a um modelo de projeto que funcionasse, e finalmente esse acompanhamento pós-obra, que foi a última implementação dentro desse modelo de projeto em áreas rurais, que é o que permite que
com algum período que é definido, projeto a projeto, lógico, não todos têm a mesma condição de acompanhamento, mas sim minimamente a possibilidade de voltar 2, 3 vezes em períodos determinados para ver como que está funcionando esse espaço, e principalmente por incorporar técnicas da permacultura que implicam uma manutenção. Então, a gente trabalha sempre junto com a comunidade, como que vai ser essa manutenção, quem que vai cuidar de cada atividade, com responsabilidades bem definidas, e assim como eles já, principalmente que são projetos que trabalham na área da alimentação, já têm incorporado um cuidado com a limpeza, com a higiene do espaço, incorporar essas manutenções da estrutura construída que faz que perdure e tenha um bom envelhecimento a obra. E sempre recebemos feedback nessas voltas, nesse retorno à obra, e é muito interessante ver também, inclusive, como acontecem mudanças de layout. Por exemplo, a gente mesmo tendo desenvolvido juntos o projeto, discutido o local ideal para esse fluxo da produção e tudo, sempre tem um movimento que é do uso do espaço, e é fantástico. Acho que isso tem a ver também com a eleição do nome do escritório, que é Estúdio Flume. Flume é rio, está no dicionário da língua portuguesa, por mais que é pouco conhecido, e fala um pouco desse fluido. A gente entende o espaço construído como um lugar de oportunidades, que é muito bom que esteja em movimento, que é muito bom que permita ações e funções que a gente não ideou, não idealizou previamente à construção. Muitas empresas, elas precisam realizar contrapartidas nos territórios onde elas se implementam, né? E aí tem muitas instituições, fundações, onde o trabalho é sempre voltado a projetos de impacto social. No entanto, sempre se pensa no modelo do negócio e a construção acaba caindo para um modelo tradicional, convencional. Então, contrata o empreiteiro local pelo menor preço, né? Aquela história. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, na verdade, né? Está sendo ainda, para que a gente consiga despertar essa consciência dentro das instituições e fundações que a construção, a arquitetura, ela é parte do projeto, você não pode desvincular, né? E com isso, assim, geralmente o orçamento é muito baixo também para se trabalhar. Um exemplo, numa comunidade que a gente fez uma unidade produtiva de beneficiamento do óleo de babaçu. Minto, desculpa, é de castanha, né? Inicialmente, a nossa demanda, o nosso escopo era uma consultoria para o forno, onde eles faziam a torra da castanha. E, assim, justamente, foi um forno onde o instituto responsável contratou um empreiteiro local, fez um forno num quintal ali, não resolveu, teve esse gasto, que já era um gasto, um dinheiro muito apertado que se tinha, e não funcionou, continuou voltando fumaça, indo para os vizinhos reclamando, completamente inadequado, a altura, muito mal executado. E aí a gente partiu, então, para um projeto. Vamos partir para... Era um espaço alugado, então, a partir do momento que a comunidade conseguiu um terreno, e aí entra, né? Qual que é a nossa abordagem? Junto à instituição responsável, que gere esse orçamento. Então, surgiu a oportunidade de adquirir um imóvel, onde a gente fez a reforma, a ampliação, e aí sim, a gente conseguiu trabalhar com o forno de uma forma adequada, e aí entra a criatividade que a gente tem que ter também, porque com o orçamento
baixo, e a gente acaba tendo que virar da noite para o dia um especialista em beneficiamento de castanha, né? Nós como profissionais da arquitetura, às vezes temos que virar especialista em coisas que a gente não esperava muito rapidamente, né? Não, justamente, e por isso é importante esse estudo contínuo e, acima de tudo, essa parceria junto com a comunidade, porque ela entende mais do que ninguém como que é o trabalho, né? Claro que operacional, de legislação, né? Mas, acima de tudo, o que a gente mais deseja é o espaço justo de trabalho, né? E justamente nessa obra de Nova Vida, o que começou ali como uma consultoria junto a um instituto, a gente acabou fazendo um projeto de toda a unidade produtiva e a construção, né? Então, é um trabalho realmente da gente conscientizar os clientes, os envolvidos, de que não dá para se pensar na construção dessa forma tradicional, da mesma forma que demanda aí um certo trabalho de equilibrista para o projeto do negócio. É importante que se pense no projeto de arquitetura, também na obra, que tem esse mesmo objetivo, né? Então, a questão da sustentabilidade, o conforto do ambiente de trabalho, né? E voltando aqui a essa tua pergunta do recurso, acaba sendo nesse sistema que a gente vem construindo de parceria e de trabalho junto com instituições, junto com diversas comunidades que ficamos em contato, porque a gente compartilha muito nesse processo. Então, também entendendo essas demandas, essas necessidades, muitas vezes o recurso também vem de editais, que acabamos sabendo que tem um edital que atende muito bem a demanda de uma comunidade que já conhecemos, então conseguimos o recurso através desses processos. Acho que é isso. Bom, Noelle, Christian, imenso prazer. Nosso tempo aqui já... A conversa vai indo, ficaria horas conversando com vocês, mas eu gostaria, antes de mais nada, de agradecê-los o carinho de ter aceito o convite. Espero que tenhamos várias outras conversas, porque assunto não falta e tem muita coisa aí. Muitíssimo obrigado. Foi um enorme prazer. Obrigado, Gui. Sucesso para todos nós, né? Sem dúvida. Assim, cara, parabéns pela iniciativa. Esse projeto da ArcSchool realmente nos deixa muito orgulhosos. E ficamos aqui na torcida para que tenha muito sucesso aí, porque o trabalho é muito grandioso, viu, Gui? Muitíssimo obrigado. Obrigada pelo convite. Realmente, o projeto de ArcSchool ele chega em um momento que demanda, o arquiteto já está acostumado a criar trabalho, eu falo, então, e nesse momento que a gente está atravessando, demanda muita criatividade de parte de todos nós, de oportunidades, de como identificar para onde pode correr a profissão, que as possibilidades da arquitetura elas são muito amplas. Então, é um enorme prazer poder ter essa troca aqui para abrir esses caminhos. Olha, eu só tenho a agradecer. Espero que em breve nós possamos estar todos juntos numa mesma mesa, compartilhando momentos. Isso aí, galera, esse foi mais um Papo Cool com o Estúdio Flume. A Noelle e o Christian estiveram aqui com a gente. Não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilha aí com quem você acha que vai curtir. Até mais!